Nesta aula nós iremos relacionar massa, quantidade de matéria e volume de soluções, identificar a relação estequiométrica entre substâncias envolvendo soluções, identificar o reagente limitante em reações envolvendo soluções, determinar o rendimento das reações, reconhecer solução padrão e trabalhar o processo de titulação. Bem, antes de nós começarmos a falar de reações de substâncias presentes na forma de solução, vamos começar com um exemplo da reação entre duas substâncias, aqui representada pelo composto A e pelo composto B, considerando que as duas espécies, ao se combinarem, formariam o composto C. Nesse exemplo, nós temos 30 gramas de cada uma das substâncias. É óbvio que não é tão simples promovermos a reação entre dois compostos sólidos, de modo que é mais razoável dissolvermos essas substâncias para formar soluções. Mas, para visualizar isso de maneira mais clara, vamos trabalhar apenas com essas substâncias. E, considerando que o que nós dispomos aqui é apenas das massas delas, o que nós precisamos saber primeiro é quais são as relações, ou qual é a relação estequiométrica entre os compostos A e B. Em outras palavras, nós dizemos que essa equação devidamente balanceada nos diz que 1 mol da substância A reage com 1 mol da substância B. Isso, portanto, é uma relação teórica. Se nós conhecermos as massas dessas substâncias, que aqui são apresentadas da seguinte forma, da substância A, cada mol possui 60 gramas, isso significa dizer que sua massa molar é de 60 gramas por mol, enquanto para a substância B, 1 mol da substância B possui 75 gramas. Ora, os valores que nós dispomos aqui nesse exemplo, que nós vamos representar aqui como sendo valores experimentais, é 30 gramas, ou são 30 gramas de cada uma das substâncias. O que nós podemos verificar é que, de acordo com essa estequiometria, quando nós dizemos que 1 mol de A reage com 1 mol de B, nós também podemos nos referir da seguinte forma. 1 mol de A, ou seja, 60 gramas de A, reage com 75 gramas de B. Então, considerando o valor experimental de A, ou seja, 30 gramas, qual seria a massa de B necessária para que todo o composto A, todos os 30 gramas do composto A, reagissem por completo? Esse valor é de, fazendo uma regra de 3 simples, nós chegamos ao valor de 37,5 gramas. Agora, reparem que a massa presente aqui nesse exemplo é de apenas 30 gramas, então não vai ser possível todo o composto A reagir. Por outro lado, o composto B pode reagir por completo e, portanto, se configura como reagente limitante, enquanto do composto A vai reagir uma quantidade um pouco menor que 30 gramas. Se nós fizermos uma relação de 3, uma regra de 3 simples aqui, nós encontraremos quanto de A irá reagir e quanto de A irá permanecer, ou seja, não irá reagir. Bem, agora vamos imaginar que ao invés de trabalhar com essas substâncias no estado sólido, nós tenhamos essas substâncias dissolvidas, ou seja, na forma de solução. Então, a substância A dissolvida em água, a substância B dissolvida em água, são misturadas para dar origem à substância C. Reparem que, em se tratando de uma solução, as informações que nós iremos dispor é, obviamente, o volume das substâncias que são misturadas e suas respectivas concentrações molares. A partir dessas informações, concentração molar e volume, nós podemos encontrar a quantidade em mols, ou o número de mols. Então, de posse da quantidade em mols, nós podemos também determinar a massa dessas substâncias, ou seja, se eu conheço a quantidade em mols, basta multiplicar a sua quantidade em mols pela massa molar e nós temos a massa dessas substâncias. E, portanto, nós chegamos a uma situação idêntica ao caso anterior. Um pouco mais complexo do ponto de vista dos cálculos, uma vez que aqui nós temos que fazer toda a conversão, considerando concentração molar e volume, para a quantidade real das substâncias, dos reagentes, seja essa quantidade expressa em mols, quantidade de matéria, ou em massa, no caso aqui, em gramas. Bem, vamos ver um exemplo que nos ajuda a entender um pouco melhor. Aqui é perguntado qual a quantidade máxima de oxalato de bário em gramas que pode ser formada a partir da mistura das seguintes soluções. Vejamos, a primeira solução que nós temos aqui é o nitrato de bário e as informações que nós temos são as seguintes. O volume é de 180 ml e a concentração dessa solução é de 0,8 mols por litro. A seguinte solução, que é o oxalato de amônio, apresenta concentração de 2,1 mol por litro e um volume de 120 ml. Antes de mais nada, nós precisamos saber qual é a equação que representa esse processo.
Aqui nós vemos que o nitrato de bário reagindo com oxalato de amônio, atentem do subíndice aqui AQ, indicando que essas substâncias, tanto o nitrato de bário quanto o oxalato de amônio, estão dissolvidos em água, e o produto formado na forma de precipitado, indicado aqui pelo subscrito S, né, a substância sólida, oxalato de bário. Portanto, o que o problema nos pede é, considerando um rendimento de 100% dessa reação, qual a quantidade de oxalato de bário que vai ser formado, já que esse composto seria um sólido, um precipitado. Bem, vamos organizar um pouco as ideias. Primeiro, vamos considerar o seguinte, qual é a estequiometria da reação? Essa estequiometria é simples, do tipo 1 mol de nitrato de bário reage com 1 mol de oxalato de amônio para formar 1 mol do composto sólido, ou seja, o oxalato de bário. As informações que nós dispomos são as seguintes. O nitrato de bário apresenta essa concentração e esse volume. O reagente seguinte, o oxalato de amônio, apresenta essa concentração e esse volume. Vejam que, para ficar bem claro, o que nós precisamos determinar é a massa de oxalato de bário, a massa máxima de oxalato de bário, formado a partir da mistura dessas duas soluções com essas condições. Bem, primeiro vamos calcular a quantidade dessas substâncias em mol. Nós determinamos a quantidade de nitrato de bário em mols, multiplicando o seu volume. Reparem que nós convertemos 180 ml para litro, que dá 0,18 litros, e, portanto, adequado para a unidade de concentração molar. Aqui nós teremos que a quantidade de nitrato de bário é 0,144 mols. Usando o mesmo raciocínio, considerando o volume da solução de oxalato de amônio na forma de litros, nós vamos encontrar essa quantidade em mols. Portanto, do ponto de vista teórico, ou seja, considerando as massas molares desses compostos, nós temos o seguinte: 1 mol de nitrato de bário reage com 1 mol de oxalato de amônio, formando 1 mol de oxalato de bário. É uma relação bastante simples, do tipo 1 para 1. Experimentalmente, dispondo dos valores que nós acabamos de determinar, nós temos que a quantidade de nitrato de bário e a quantidade de oxalato de amônio nos permite identificar facilmente que o oxalato de amônio está presente em excesso, ou seja, todo o nitrato de bário, considerando a relação do tipo 1 para 1, reage, uma vez que para 0,144 gramas de nitrato de bário seriam necessários 0,144 mols de oxalato de amônio, portanto a mesma quantidade. Como nós observamos aqui, há um valor superior, quase o dobro, né? Então, isso nos leva à seguinte conclusão: o nitrato de bário é o reagente limitante. Por sua vez, é ele que estabelece a quantidade máxima do produto que vai ser formado. Como a relação aqui é do tipo 1 para 1, ou seja, 1 mol do nitrato de bário reagindo por completo, o que é assegurado aqui pela quantidade de oxalato de amônio que tem em excesso, gera 1 mol de oxalato de bário. Então, se nós temos aqui na condição experimental 0,144 mols do reagente limitante, nós esperamos que sejam formados a mesma quantidade, ou seja, 0,144 mols de oxalato de bário. Então, de posse da quantidade do oxalato de bário, do nosso produto de interesse, nós agora podemos converter essa quantidade de mols para quantidade em massa, bastando para isso multiplicar a quantidade em mols pela sua massa molar. O cálculo da massa molar do oxalato de bário, como nós bem sabemos, será feito através da soma das suas massas atômicas, massa atômica do bário, massa atômica do carbono multiplicado por 2 e massa atômica do oxigênio multiplicado por 4, que dá 225,3 gramas por mol. Substituindo na equação, quantidade em mols que nós determinamos aqui pela massa molar, nos dá 32,44 gramas, sendo, portanto, essa a quantidade máxima do produto formado pela mistura dessas duas soluções. Vejamos agora o seguinte exemplo. Aqui é pedido para se determinar a quantidade em gramas de hidróxido de cálcio necessário para neutralizar 25 ml de uma solução de ácido nítrico, 1 mol por litro. Vejamos as informações que nós dispomos. Primeiro, o que nós queremos determinar é a massa de hidróxido de cálcio para neutralizar o ácido nítrico nessas condições. Então, uma informação útil que nós podemos já determinar de antemão é a sua massa molar, que é feita através da soma das massas atômicas do cálcio, do oxigênio e do hidrogênio. Então, a massa molar do hidróxido de cálcio é 74,08 gramas por mol.
Em relação ao ácido nítrico, nós dispomos do seu volume, que pode ser representado em litros, e da sua concentração molar. Bem, quando nós escrevemos a equação balanceada desse processo, nós vamos identificar a seguinte relação. 1 mol de hidróxido de cálcio reage com 2 mols de ácido nítrico. Portanto, se nós conseguirmos determinar a quantidade de ácido nítrico em mols presente na solução, e nós podemos fazer isso multiplicando o seu volume pela concentração molar, mais uma vez chamando a atenção aqui para a necessidade de expressar o volume em litros para que possa estar adequado à unidade de concentração molar. Então, nós temos que a quantidade de ácido nítrico é 0,025 mols. Ora, o que é dado aqui na equação balanceada é que a quantidade de hidróxido de cálcio necessário para reagir com o ácido nítrico é em mols igual a metade. Ou seja, podemos escrever isso de uma maneira mais clara dizendo que a quantidade de hidróxido de cálcio é igual a metade da quantidade de ácido nítrico. Isso na equação perfeitamente balanceada. Como nós dispomos aqui já da quantidade de ácido nítrico, aplicando nessa equação nós encontramos a quantidade de hidróxido de cálcio. Eu gostaria de chamar a atenção para a importância de conhecer e de ter bastante segurança dessa relação estequiométrica. Ela só é possível ser obtida a partir do conhecimento da equação química balanceada. Então, muita atenção na hora de estabelecer essa relação, uma vez que ela é crucial para que nós possamos encontrar os valores adequados. Então, substituindo aqui a quantidade de ácido nítrico pelo valor que nós calculamos, nós vamos encontrar que são necessários 0,0125 mol de hidróxido de cálcio para neutralizar esses 25 ml de ácido nítrico. Como o problema nos pede para isso ser expresso em massa, em gramas, nós multiplicamos a quantidade determinada de mols pela massa molar do hidróxido de cálcio que nós havíamos determinado há pouco. E, portanto, nós chegamos ao seguinte resultado. A massa necessária aqui é de 0,93 gramas. Um tipo especial de reação que acontece entre soluções é a que nós chamamos de titulação, que tem como peculiaridade o fato de uma das substâncias adicionadas ser transferida de forma controlada, ou seja, lentamente, de modo a se determinar o volume utilizado. Então, a definição de titulação poderia ser a combinação de uma amostra de solução com outra solução reagente de concentração conhecida. Essas substâncias adicionadas geralmente são dispostas da seguinte forma. A substância que é adicionada lentamente é chamada de titulante e ela é disposta, por exemplo, em uma bureta, que, como nós sabemos, é uma vidraria de alta precisão, enquanto a substância que recebe o titulante nós chamamos de titulado, geralmente disposta em um Erlenmeyer, que é uma vidraria que permite uma agitação constante, portanto, uma segurança adicional de que a reação se processa como desejado. Também, junto ao titulado, é necessário adicionar um indicador, que é a substância que vai indicar o momento exato em que as substâncias atingem a chamada equivalência. É importante também chamar a atenção para o fato de que ou a substância titulante ou titulado, ela deve ser considerada, ou deve ser o que nós chamamos de um padrão, de preferência um padrão primário, que é uma substância que apresenta propriedades tais como uma elevada massa molar, uma propriedade de não absorver umidade com facilidade, que, portanto, permita que ela seja mensurada, ou seja, pesada de maneira segura. Vamos tentar explicar o processo de titulação utilizando a seguinte ilustração. Aqui nós temos o titulante disposto na bureta e aqui nós temos o titulado representado aqui por uma substância de cor verde. Vamos chamar então o titulado de substância B e o titulante de substância A. Reparem que aqui nós temos uma determinada quantidade da substância B e aqui eu tenho a quantidade em excesso de A, e essas duas substâncias irão reagir por meio da seguinte equação, ou seja, a reação entre essas substâncias será do tipo 1 para 1, em que A reage com B formando C. Nesse caso, nós temos uma relação simples de 1 mol para 1 mol. Então, como é que se processa a titulação? Na bureta, nós temos aqui uma válvula que permite a adição controlada da substância A. E se nós tivéssemos uma situação, uma situação ideal, em que nós pudéssemos adicionar uma molécula de A aqui para o titulado, e, portanto, cada molécula de A neutralizasse ou reagisse com a molécula de B, nós teríamos a seguinte situação. Titulação iniciada, válvula aberta, uma substância A entra em contato com B, portanto, reagindo,
E aí eu tenho esse processo acontecendo, de modo que cada vez mais nós temos uma redução da quantidade de B. Até que no momento exato em que toda a substância B reagir, nós vamos, devido à presença do indicador aqui, junto ao titulado, observar uma mudança física, aqui evidenciada na forma de uma mudança de cor. Quando esse ponto é atingido, nós dizemos que chegamos ao chamado ponto de equivalência. Especificamente aqui para essa reação do tipo 1 para 1, o ponto de equivalência significa dizer que a quantidade de A e B é igual à quantidade em mols. Isso permite que, por exemplo, ao conhecermos a concentração do titulante e, portanto, saber exatamente qual volume do titulante que foi gasto para se atingir esse ponto de equivalência, nós podemos determinar a concentração de B antes dela ser convertida com base nessa reação.